Fala gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Fázio, GPS é comigo, mais uma vez. Ainda não tem teste, ainda não tem lançamento de carro, tá faltando notícia, tá faltando qualquer coisa que movimente um pouco mais o noticiário da Fórmula 1. Então a gente tá nessa época do ano em que na verdade o que se fala são de coisas que aconteceram no passado. E curiosamente, coincidentemente na verdade, nesse final de semana, a gente teve duas declarações bem interessantes sobre decisões que o Alonso tomou na passagem dele pela Fórmula 1. Na sexta-feira, se não me engano, não, foi no sábado, o Helmut Marko, o consultor da Red Bull na Fórmula 1, disse que ele teve negociações com o Alonso em 2007, a respeito de uma vaga na Red Bull em 2008, e que as negociações até avançaram em algum nível, teve algumas reuniões, mas que aí em determinado ponto o Alonso simplesmente parou de dar retorno, simplesmente não quis apresentar propostas de contrato, e acabou que, como a gente sabe, o Alonso acabou indo para a Renault em 2008. E aí, ontem, na segunda-feira, a gente também teve uma declaração do Alonso a respeito de decisões, e no caso uma decisão que ele tomou, uma transferência que ele de fato concretizou, que foi da Ferrari para a McLaren, e que acabou sendo um grande fracasso, porque a gente sabe que a McLaren com a Honda foi péssima, não chegou a lugar nenhum, enquanto a Ferrari melhorou e se tornou uma equipe capaz de vencer corridas, de brigar por títulos como Sebastian Vettel. Como a gente sabe, a decisão de não ir para a Red Bull também foi ruim para o Alonso, porque a Red Bull se tornou uma equipe capaz de vencer corridas. A Red Bull venceu 4 títulos com o Sebastian Vettel, e essas duas decisões combinadas acabam criando essa imagem de que o Alonso é péssimo em tomar decisões na Fórmula 1. Mas o que eu quero fazer nesse vídeo é refletir de que, na verdade, essas duas decisões que o Alonso tomou, tanto de não querer ir para a Red Bull em 2008, quanto de topar ir para a McLaren Honda em 2015, faziam todo sentido com a informação que o Alonso tinha na época. A Red Bull de 2007, ali em 2006, 2007, 2008, era uma equipe completamente mediana, conseguia um pódio por ano, e isso em corridas que aconteciam coisas estranhas, corridas fora do comum. Estava muito longe de ser essa equipe que virou uma potência com o Vettel. E por mais que a Red Bull sempre tenha, desde que entrou na Fórmula 1, a Red Bull sempre teve o orçamento, sempre teve o potencial, mas por muito tempo pareceu que a Red Bull estava na Fórmula 1 muito mais por uma questão de marketing, muito mais por uma questão de promover sua marca, do que necessariamente por uma questão de competir para valer e tentar títulos. Claro, isso de fato aconteceu porque tinha uma equipe recheada de pessoas talentosas, tinha o Christian Horner, ainda tem o Christian Horner, o Adrian Newey, tinha o Sebastian Vettel, e essa combinação deu muito certo. Mas antes a Red Bull parecia mais um arremedo do que necessariamente uma equipe forte. E faz todo sentido que o Alonso tenha decidido apostar suas fichas na Renault, uma equipe que poucos anos antes ele tinha levado ao título, em 2005 e 2006, e que de 2007 para 2008, apesar de já não ser uma equipe tão forte, ainda parecia sim uma equipe capaz de vencer corridas e ter um desempenho certamente melhor que o da Red Bull, pelo menos. Vamos avançar no tempo. O Alonso de 2009 para 2010 ele vai para a Ferrari. Ele tem aqueles anos bons, mas não espetaculares com a Ferrari. Ele bate na trave no título duas vezes, em 2010 e 2012. Ele também é vice em 2013, mas não chega nem perto de superar o Sebastian Vettel. E aí, chega 2014, a Ferrari tem um 2014 terrível com o novo regulamento. O Alonso, se não me engano, ele só consegue 2 pódios no ano inteiro. Foi um ano que foi dominado pela Mercedes, como faz pouco tempo, todo mundo lembra. A segunda melhor equipe era a Red Bull, ficava pegando as migalhas junto com o Williams. Pro Alonso logo ficou claro que ele precisava fazer essa mudança. E aí ele resolveu apostar nas fichas na McLaren Honda, que também parecia um bom negócio. Essa decisão do Alonso eu acho um pouco mais questionável, porque a Ferrari, apesar de ter tido um 2014 ruim, era previsível que em algum momento ia melhorar. Mas o Alonso preferiu apostar em ir para a McLaren, que era uma equipe que também se imaginava que ia melhorar com a Honda, porque a Honda chegava com muito orçamento, com todo o histórico, com toda a tradição da Fórmula 1, e se imaginava que em algum momento, talvez não necessariamente em 2015, isso fosse trazer frutos para o Alonso ao longo prazo. E acabou que foi um fracasso completo, não tem nem o que discutir. A McLaren em 2014, que já não era tão boa, era uma equipe muito mediana em 2014, ficou tenebrosa em 2015, 2016, 2017, como a gente lembra. O Alonso, se eu não me engano, o melhor resultado dele foi um 5º lugar nesse tempo todo, e mesmo assim eram resultados acima
acima do que o carro permitia, tinha que depender um pouco de sorte para conseguir esses resultados. O resultado tá aí. Em 2018, já com o motor Renault, quando a McLaren percebeu que o motor Honda era um erro, aí foi para a Renault, continuou ruim, o Alonso simplesmente se frustrou e saiu. Mas eu também quero refletir um pouco que, na verdade, principalmente nesses últimos anos, de 2014 para cá, a verdade é que só tem uma equipe capaz de satisfazer o Alonso, que é a Mercedes. Porque o Alonso, ele tá, desde que ele conquistou o segundo título dele, ele tá no momento em que o que importa é ter mais título. No momento em que ele saiu da Ferrari para a McLaren, era um momento em que a Mercedes era a única equipe capaz de dar um título para um piloto. Em que, claro, salvo esses últimos 2 anos em que o Sebastian Vettel podia ter vencido, só o Lewis Hamilton começou todos os anos como favorito ao título. Nenhum outro piloto teve as condições que o Hamilton teve, e é óbvio que o Alonso nunca iria para a Mercedes, porque a estrela da Mercedes é o Hamilton e a Mercedes nunca iria se expor ao risco de trazer o Alonso. Então, a gente vê que o Alonso sim fez decisões erradas, mas a gente coloca 2 asteriscos nessas decisões erradas. O primeiro asterisco é que são decisões erradas, mas que, como ele mesmo disse, 9 em cada 10 pilotos teriam tomado essa mesma decisão. E o segundo asterisco de que a única realmente ótima opção para o Alonso, que seria a Mercedes, é uma opção que nunca se abriria para ele. Então, mais do que se falar em azar, mais do que se falar em coitado do Alonso, ele nunca teve no lugar certo na hora certa, eu acho que a gente tem mais que se refletir de que, na verdade, ele, principalmente nesses últimos anos, foi um pouco vítima de, digamos, ilusões, de apostar no que parecia lógico, mas aí a Fórmula 1 foi lá e nos brindou com o contrário, com o que não era lógico. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau!